Até agora tentando entender por que diabos essa menina me chamou, da onde que ela tirou que eu teria alguma coisa pra falar de moda, mas tamo aí, vamos ver o que vai sair, né? O fato de eu ser nômade hoje em dia, de eu morar na minha mochila, veio de uma frustração enorme no trabalho, todas as coisas que já fazia anos que eu estava em conflito. Dessa frustração partiu toda a minha força para conseguir sair e fazer uma coisa diferente. Encontrei minha felicidade nisso que eu faço, da forma que eu vivo. Eu não larguei absolutamente nada, porque tudo que eu tenho eu conquistei depois. Oi, esse era um Repete, eu sou a Guide e hoje eu trouxe a Paty pra contar um pouco da história dela com a moda. O que você faz, Paty? Conta um pouquinho de você. Eu sou fotógrafa de viagens, então faz 4 anos e meio atualmente que eu não tenho uma base. Obviamente não tenho um armário também, então isso acaba dificultando muito. E aí com essa rotina eu precisei reduzir sem nem perceber, não foi algo que pra mim foi acontecendo muito naturalmente. Faz 4 anos e meio que eu não tenho base, mas faz uns mais de 6 anos que eu não tenho um armário. Então, com o passar dos anos, eu acho que uns 8 anos eu diria que eu já tive que reduzir drasticamente. E que aí eu fui me conscientizando sobre o meu próprio consumo, fui mudando muito, porque tudo que eu tenho tá na minha mochila. Então, na verdade, você não teve que fazer uma escolha, tipo, quais peças vão comigo pra esse momento? Não. Foi acontecendo de forma natural, assim, as peças que você tem hoje acabaram ficando porque você se identificava, porque eram práticas. Como que você considera que foi essas escolhas das peças que estão hoje com você? Hoje em dia as minhas peças são muito neutras, porque eu preciso que tudo combine, eu preciso que tudo converse, e eu não entendo nada de moda, porque eu trabalho com imagem, né? Eu sempre tô nas fotos, as pessoas gostam também de me ver nas fotos, então por trabalhar com Instagram, tem muito esse lance da imagem e acaba que eu tenho que estar com roupas neutras, mas ao mesmo tempo com uma coisa assim, só que é tudo aquela coisa, né, que você falou, carão. Eu falei assim, eu vou a paisana, parece que eu tô bem vestida, mas na verdade tá tudo furado. Eu falei, Paty, mas você tá segurando o carão. É uma dica que eu sempre dou, né? Segura o carão e finge que tá tudo certo. Exatamente. Eu acho que essa questão do consumo consciente começou a ficar muito forte pra mim no tempo que eu morei na Índia. Eu fui morar lá no começo de 2011. Eu morei cerca de 2 anos lá. Eu era muito diferente, então eu queria esse choque cultural, mas assim, eu acho que esse choque veio mais quando eu voltei pro Brasil e não enquanto eu tava lá, porque lá aconteceu muito naturalmente. E essa coisa que falam muito, né, das grandes marcas que usam, não só indianos, né, mas chineses, bolivianos, comunidades que produzem essas peças, essas grandes marcas, você vê isso lá no teu dia a dia. Eu até tenho uma cena que ficou muito marcada na minha cabeça. Esse período que eu morei na Índia, eu voltei pro Brasil uma vez, que foi pro casamento do meu irmão, e foi o choque total, assim, e eu lembro que quando eu fui pra Índia, eu ainda era muito diferente, eu fui cheia de coisa, era muito materialista, nunca fui patricinha, mas eu era bem materialista, e aí eu lembro que eu fiz escala em Londres, e eu parei numa loja lá que eu achava super legal, que era de acessórios e tal, e eu lembro que no aeroporto de Londres tinha uma loja enorme dessas, e eu fiquei lá olhando um tempão pra loja, namorando as coisas e tal, era coisa cara, comprei uma coisinha ou outra, e fui pra Índia. E aí na volta, quando eu vim pro Brasil pro casamento do meu irmão, eu passei nessa loja de novo e eu olhei, e eu lembro que eu fiquei chocada como a minha percepção olhando pra aquela loja foi completamente diferente. E eu nem percebi essa mudança, só percebi essa mudança quando eu entrei naquela loja. Acho que foi o meu primeiro impacto de consciência, de reconhecer consumo. Algumas coisas que estavam lá, que você tinha visto, talvez. Eu literalmente reconheci. São coisas parecidas. Não, era tudo de lá, era do lugar que eu comprava, que eu pagava R$2 numa bolsa lá. E eu entrei naquela loja e eles cobravam, sei lá, 100 pounds. Era um negócio bizarro. E aí eu falei, gente, aí quando eu olhei pra aquilo e eu falei, caraca, essa loja é exatamente esses mercados de rua que eu vou na Índia, com uma luz bonita no aeroporto de Londres. É só isso. A cortina caiu, né? A realidade aparece. E eu lembro que esse dia foi o dia mais chocante pra mim. Então depois disso, comecei a ficar muito deslocada. Aí quando eu voltei de vez pro Brasil, e eu imagino, eu tinha acabado de voltar da Índia, então não tava nem aí pra nada. Eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Então foi um choque muito grande quando eu voltei. Mas nessa época, antes de eu me tornar nômade mesmo e fazer o que eu faço, tive muito conflito com isso. Eu não tinha armário. E todo mundo falava, você não vai comprar um armário? Eu pensava, por que eu vou comprar um armário? Eu vou ter que doar ele pra alguém depois. Então eu peguei um arara emprestado e ficava com as coisas na mala, porque eu não queria estar ali. Ali já tava começando a tua transição, assim, Tava, né? Eu acho que é legal de observar que não foi uma coisa que as pessoas acham assim, acordei no consumo consciente agora, não. Nossa. É um processo, né? Não, pra você chegar mesmo... a ter tudo numa mala hoje, óbvio. Foi um processo. Não, e você ainda tem peças, né? Hoje mesmo eu achei uma mala escondida debaixo da cama da minha tia, que eu tava aqui, eu falei, meu Deus, fazia 1 ano que eu não via aquela mala. E aí que eu vi que eu tinha um monte de peça lá que eu
que eu nem lembrava. E pra mim, talvez um ano atrás, eram importantes. E então, ainda assim, mesmo hoje, eu morando numa mochila, né, tendo tudo numa mochila, ainda assim eu me deparo com coisas que é um constante desapego e eterno, né? Faz quanto tempo que você não compra uma peça de roupa? Bom, não posso dizer que faz muito tempo que eu comprei essa leg. Senão eu estaria com uma leg furada. Daí ela sabia que ia gravar o vídeo. Não, eu comprei. Eu só uso legging praticamente, né? Porque por morar em mochila é muito difícil. Até eu não ia conseguir fazer os teus desafios, porque eu não tenho jeans, por exemplo. Podem seguir a Paty no Instagram e ver todos os looks que ela cria por lá. Em 5 minutos. Aí você perde o resto da vida vendo as paisagens maravilhosas. Então, eu uso legging pra tudo. Literalmente, assim, às vezes até pra dormir, pra fazer trilha. Então, eu tava com uma legging só, que era uma legging boa. Então, hoje em dia, eu tenho investido mais até em marcas que são mais caras. Não pela marca, mas pela qualidade. Porque antes eu ficava comprando, sei lá, legging porcaria, assim, e eu não conseguia. Depois tinha que comprar mais. E aí, o meu negócio foi sempre comprar menos. Bem isso, na verdade, não é não comprar. É comprar de uma forma inteligente. Com certeza, esse aprendizado que ela tem, a gente consegue aplicar um pouco na nossa vida, nas escolhas e começar a reduzir. Como você falou, foi um processo e a gente também pode chegar lá e viver numa mala. Será que é possível? E uma coisa que eu percebi bastante na Paty é que ela usa vários acessórios. Eu já tinha percebido isso pelos stories, ela fala bastante nos stories, ali você consegue acompanhar um pouco da história. E eu sempre vejo que ela tá com os anéis. E eu falei pra Paty que, na verdade, a relação dela com os acessórios é um pouco diferente, mas ela mostra um pouco do que ela é. Você vê esses acessórios, você sabe que esses acessórios têm uma história pra contar. Queria que você escolhesse um deles e contasse uma história pra gente, que eu tenho certeza que eles têm uma história. Bastante. Esse colar não foi a história em si que aconteceu com ele, mas essa pedra, que é a pedra de olho de tigre, que é uma pedra de proteção e é a pedra do meu signo. Eu fiz uma viagem muito doida, deixa eu ver, 4 anos atrás, que eu fui de Curitiba até Ushuaia, que é no fim do mundo, né? Extremo sul do mundo, na Patagônia. Só de carona e sem usar dinheiro nenhum. Eu e um amigo meu, e a gente foi só na base de vender fotos. A gente imprimiu umas fotos tipo cartão postal da nossa moeda de troca. Então a ideia era que a gente não usasse dinheiro em nenhuma hipótese, até porque a gente não tinha. A gente não levou cartão de crédito, não levou nada. Na segunda cidade que a gente parou, que foi em São Borja, no Rio Grande do Sul, foi muito doido, porque a gente ia dormir num posto, porque além de os retardados, além de sair sem dinheiro, a gente saía sem barraca, que é bem pior do que sem dinheiro. E aí a gente, claro, se ferrou pra dormir logo no começo. Sim. Então assim, a gente tava lá no posto, ia dormir numa salinha dos frentistas, onde eles comiam e tal. E a gente tava lá esperando o expediente deles passarem e tal. Daí a pouco chegou uma família, que a menina tinha visto a gente pelo Instagram. Na época eu nem trabalhava com isso, assim, foi uma coisa que tava começando a crescer ainda. Ela viu a gente pelo Instagram e foi lá buscar a gente, levou pra casa, e a família era um amor, assim, eles receberam a gente como visitas ilustres, e a gente assim, meu Deus, tipo, eu ia dormir na salinha dos frentistas, agora eu tava lá com toalha, sabonetinha, tudo bonitinho e tal. E aí a mãe da família me deu uma pulseira de olho de tigre, dessa pedra. E eu na época não era ligada a pedras nem nada, mas como essa viagem tava sendo muito intensa, ela falou assim, olha, fica com essa pulseira, que essa pedra é de proteção, e ela vai te proteger até o fim da viagem. Eu peguei aquilo ali, fiquei, essa pedra vai me proteger até o fim da viagem. Até ser algo muito legal já. E era dela, exato. E aí eu fiquei com a pulseira. Aí terminou a viagem, depois de um tempo ainda fiquei usando a pulseira, mas ela arrebentou em um momento. No momento em que ela arrebentou, que eu tava no Brasil, eu tava numa fase muito ruim. Começou a entrar numa fase muito ruim. Senti que eu tava desprotegida de alguma forma, sabe? Eu fui assaltada, depois me passaram a perna, deu um rolo lá danado. Tava um monte de coisa ruim acontecendo, eu tava com uma energia pesada. E aí eu lembrei da pedra. Eu falei assim, nossa, foi bem quando aquela pulseira arrebentou. Aí eu fui pra Chapada dos Veadeiros. Na época, eu tava bem querendo reenergizar lá e tal. Cheguei com uma hippie lá que tava vendendo as pedras e eu falei pra ela que eu queria uma pedra pra me proteger. Eu não tava nem procurando aquela, só que eu vi o olho de tigre e aí eu falei, essa pedra aqui ela é de proteção, né? Aí ela falou, você é geminiana? Porque essa é tua pedra. Aí eu falei, caraca, a mulher que me deu a pulseira, ela não sabia que aquela era minha pedra, nem eu sabia que aquela era minha pedra. Eu falei, sério? Daí eu peguei, eu falei, agora já era. E aí hoje em dia eu sempre tô com ela pra dormir, pra sair, pra qualquer coisa. E essa chavezinha que tá junto é de um amigo meu que me deu também, porque teve um dia que eu tava numa crise de não ter casa. E eu ficava falando muito pra ele que eu não tinha chave, que era muito difícil. Esse lance de você não ter uma base, de não ter... Eu falava, eu tenho toda a liberdade do mundo de viajar por todos os lugares, mas eu não tenho a liberdade de ir pra um canto meu, eu não tenho uma chave pra ir. Daí ele me deu esse pingente de chavezinha, não sei se dá pra ver, mas... E aí ele, como uma carta, assim, dizendo que eu não tinha uma chave, mas que eu tinha felicidade, a chave da minha felicidade, dos meus sonhos e tal. Eu me emocionei! Então isso tem uma história.
cada coisa tem uma história. Eu tenho certeza que você pode contar muitas ainda. Mas moda é isso que a gente veste pra expressar. E você carrega muito isso da tua história. Isso é muito legal. Como eu fico muito tempo fora do Brasil também e em lugares diferentes, quando eu tô na Índia, eu falo que eu sou muito camaleão. Agora eu até tô meio sem pulseira, gente, porque eu tirei um pouco pra tentar ficar mais civilizada, assim, na cidade. Porque às vezes eu volto e eu tô, assim, parecendo uma árvore de Natal. Você vai moldando, né? Então na Índia você se veste de um jeito e tá super ok. Até porque assim, tem o esquema do clima, da rotina que você enfrenta ali, né? Da própria moda de lá, né? Sim. Porque imagina, lá, por exemplo, na Índia tudo é diferente. Eu tava lá no começo do ano, de novo. Pra eles, branco, por exemplo, é cor de luto. Cor de casamento é vermelho. A partir daí já é tudo diferente. Sim. Isso me fascina muito na moda. Eu tava falando isso pra Paty. Quanto eu gosto de estudar a história da moda, por isso que eu queria saber da história dela. Porque eu acho que a moda é o que a gente veste todo dia. E aquilo tem que representar o que a gente é. Tem que estar conectado com a gente. Seja você escolhendo uma blusa preta, uma colorida. Mas você tem que saber quem você é e por que você tá vestindo aquilo. Então, pra mim, eu sinto que, sim, eu já fiquei muito em conflito com o que eu vestia antes. Antes até desse período que eu morava na Índia. Como agora eu escolho os lugares que eu frequento, eu escolho os lugares que eu vou e tal, é muito raro eu não me sentir bem com o que eu tô vestindo, mesmo estando com um pijama por baixo, uma roupa furada. Eu não ligo, entendeu? Então, eu sempre tento ter peças que casem com tudo e eu não ligo. Na verdade, os primeiros anos eu viajava mochilão raiz mesmo, assim, dormindo em qualquer lugar e tal. Então eu sempre tinha roupa trapo, assim. Então eu sempre tô renovando. Mas eu carrego bastante coisa até. Então eu queria justamente uma consultora de estilo. Olha só, parece que o jogo virou. Que ela me use de cobaia, gente. Ia ser sensacional. Eu já dei algumas dicas pra Paty. Eu acredito que as roupas também viraram pra Paty uma coisa de utilitário. Elas têm que ser práticas, elas também têm que passar uma mensagem, tem que estar conectada com a essência delas. Pra mim é uma coisa muito inconsciente, na verdade. Porque eu não paro mais pra pensar nisso, mas eu automaticamente me visto só com coisas que realmente... E você acaba escolhendo, né? O fato de você escolher uma peça ou outra também diz alguma coisa. Eu acho que uma coisa legal de perceber quando você fala das histórias é que primeiro a gente só se conecta com as roupas, a gente escolheu elas com carinho, tem elas com carinho, vive elas com carinho. É uma coisa que a gente não tem muito nesse consumo desenfreado. Né? Então você nem chega a se apegar. Não se conecta com a peça. E eu acho que o futuro do consumo consciente, o primeiro passo, que é o que eu trabalho na minha consultoria de estilo, é você se conectar com as peças que você já tem, pra daí decidir de quais comprar. E quando você prioriza marcas locais, ela já vem com uma história. Exato. Então isso é muito legal. Energia que vem, vai. Sim. E é muito legal quando você tem esse apego pela história, né? Nas tuas roupas e tudo mais. Eu acho que aprendemos muito com a Paty, que disse que não tinha nada pra falar de moda. Muito obrigada, Paty. Eu vou deixar o Instagram da Paty aqui na descrição, vai aparecer aqui na tela. Deixa eu fazer isso, gente. Eu nunca participei do canal. Eu quis falar, segue aqui, ó. Só que a Paty não posta no canal no YouTube dela. Então eu vou pedir pra vocês comentarem aqui. Paty, por favor, vem pro YouTube. Vocês viram que ela tem histórias muito legais pra contar. A gente quer ver essas histórias em formato de vídeo. Quero todo mundo comentando aqui. E muito obrigada por ter compartilhado com a gente um pouco da tua história. Eu que muito agradeço. Legal, é muito inspirador. E, gente, essa menina é incrível, porque, de verdade, ela me conquistou, assim, em 1 minuto. Porque eu sou completamente avessa contra esse consumo, E foi muito legal, porque a gente ficou conversando umas horas antes de vir pra cá gravar. E eu já mudei completamente minha percepção, porque é bem isso. Você tem que mudar a sua forma de ver a moda, né? Eu colocava a moda como um vilão, porque foi a experiência ruim que eu tive. Moda, eu sempre ligava com consumo, com coisas ruins. Exagerado. Com o poder. Então, é mudar mesmo a forma que a gente consome. Não é não consumir, mas sim consumir de forma consciente. Isso tudo, né? Conteúdo da internet, inclusive. Então acompanha a gente. Muito obrigada. Ai, amei. Um abraço sincero no YouTube. Então é isso. Um beijo e tchau. Preparada? Preparada. Eu sou fotógrafa de viagens, Vou olhar pra você, vou olhar pra cá. Nos erros de gravação, pode ser.